bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora e estamos na lição de número 11. Já fizemos um vídeo, o qual está na descrição deste, para que você pudesse ter uma noção da introdução. Neste vídeo, eu vou tão somente comentar o comentário feito pelo autor da revista, mas ciente de que o estudo, cujo tema é Somos um em Cristo, está pautado em Romanos capítulo 11 e versículo 12. Eu pretendo fazer um outro vídeo somente com teor bíblico, ou seja, tratando os versículos que estão aludidos nestes dois capítulos. Desta forma, eu pretendo corroborar com o professor da Escola Bíblica Dominical, bem como com o aluno que está mais interessado em termos de avançar nos estudos e, quem sabe, se aprofundar mais e mais na palavra de Deus. Diz assim a nossa revista: Somos um em Cristo. Logo no início, há esta pergunta que eu vou deixar de forma mais aumentada para que você possa fazer também junto no celular, quando não no notebook, na televisão ou ainda no computador. A pergunta que o autor da revista faz é um desafio para a vida cristã. Por causa de quê? Essa pergunta é profundamente bíblica, porque Paulo ensinou que tanto judeus quanto gentios foram alcançados pela graça de Deus, não por mérito pessoal. Portanto, quem compreende a misericórdia recebida deve demonstrar misericórdia aos outros. E a aplicação prática é muito clara. Deus escolheu pecadores indignos. Deus nos recebeu quando estávamos afastados dele. Logo, o cristão não deve agir com preconceito, exclusivismo, tampouco com uma superioridade espiritual. Já a frase atribuída ao então primeiro-ministro da Inglaterra, nós sabemos que, embora seja uma frase política, ela ilustra muito bem a situação da igreja em Roma. Por quê? A igreja vivia em tensões entre judeus convertidos e gentios convertidos. E os conflitos internos eram mais perigosos do que as perseguições externas. Uma igreja dividida perde força para enfrentar, sem dúvida alguma, os desafios do mundo. E isso vai nos lembrar justamente aquilo que Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, que diz: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, ou seja, será arruinado. Agora, quando a gente trabalha a questão relacionada a essa parte introdutória, mas levando em consideração o propósito de Paulo, a gente nota que o texto afirma corretamente que Paulo buscava o quê? Pacificar a igreja em Roma. O apóstolo Paulo tinha esse propósito de pacificar. Ele vai explicar a doutrina da salvação nos capítulos 1 até o 11, e ele então inicia uma nova sessão em Romanos capítulo 12. E nessa sessão, no capítulo 12, Paulo vai mostrar como a teologia deve transformar a prática. A gente é informado, mas esta informação bíblica, teológica, precisa transformar a nossa mente. Todo o nosso ser necessita ser mudado, a nossa mente moldada a partir da palavra de Deus. Com relação à introdução, eu vou dispensar mais comentários e vou começar então a tratar sobre o primeiro tópico, porque diz que Deus, na verdade, não rejeitou o seu povo. É o que nós aprendemos na palavra do Senhor. Os lugares dos judeus e dos gentios no reino. O reino que é de Deus. Detalhe, o reino não é meu. Se fosse meu, eu, Gustavo Luiz, poderia manipulá-lo, poderia fazer conforme o meu capricho, mas o reino não é meu, não é seu, não é da igreja local, o reino é de Deus. Este tópico, os lugares dos judeus e dos gentios no reino, é uma seção que vai resumir um dos capítulos mais profundos da carta aos Romanos, que é o capítulo 11. Paulo
procura responder uma pergunta que certamente inquietava muitos cristãos da época. Qual era? Bom, se Israel era o povo escolhido, como explicar o fato de muitos judeus terem rejeitado Jesus? Deus abandonou Israel? E qual é a resposta do apóstolo Paulo? É um sonoro e enfático não. É isto que o texto nos diz. Não é à toa que ele mostra que Deus não rejeitou o seu povo. Por causa de quê? Ele vai mencionar, inclusive, lá no capítulo 11, do 1 ao 6, usando a ilustração do profeta Elias, conforme nós temos aqui neste tópico. Ou seja, quando Elias enfrentou a idolatria promovida por Acabe e Jezabel, pensou que estava sozinho. Este foi o pensamento do profeta Elias. Porém, Deus revelou que havia preservado 7.000 homens que não haviam se dobrado diante de Baal. Esta historieta bíblica nós encontramos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. E qual é o argumento, então, do apóstolo Paulo? É bem simples. Nos dias de Elias havia um remanescente fiel. Nos dias de Paulo, também havia um remanescente fiel. Portanto, Deus não abandonou Israel. E quando a gente analisa todo o teor do primeiro tópico, muitas vezes parece que não há mais fé. A fé se dissipou, não existe mais fé. Entretanto, Deus sempre preserva um povo fiel. Mesmo em tempos difíceis, Deus continua agindo silenciosamente. É porque nós aprendemos, sem dúvida alguma, que a fidelidade de Deus é maior do que a aparente infidelidade dos homens. E quando a gente trabalha justamente os versículos 7 a 14 do capítulo 11 de Romanos, a gente vai ver que o endurecimento de Israel e a salvação dos gentios foi explicada. Como assim? Bom, o apóstolo Paulo explica que parte de Israel endureceu o coração. Isso é uma verdade. A gente tem como constatar. Mas Deus utilizou a rejeição do Messias por muitos judeus para que o evangelho alcançasse os gentios. Um detalhe interessante é que a conversão dos gentios poderia despertar ciúmes santos nos judeus. Ao verem os gentios recebendo as promessas messiânicas, alguns judeus seriam levados a reconsiderar Cristo como Messias. Tipo assim, como é que pode? Nós somos da geração eleita, povo santo, e o Messias veio para a gente. Logo, os gentios vão ser acrescentados, eles vão fazer parte do reino dos céus, ou o reino de Deus. Realmente seria muito complicado. Mas tem uma metáfora quando a gente analisa Romanos capítulo 11, é justamente da oliveira, que vai mencionar aqui o autor da revista. Essa metáfora que se encontra no capítulo 11, versículo 17 até o 24, é uma das figuras mais importantes da carta. Por quê? Paulo vai justamente comparar o povo de Deus a uma oliveira. Nós sabemos que há os ramos naturais que representam Israel, mas há os ramos enxertados, representam os gentios convertidos, inclusive nós. E a lição principal não é a substituição de Israel da mesma graça. Pelo contrário, a gente nota que a lição é que ambos dependem da mesma raiz e da mesma graça. Quer judeus, quer gentios, todos nós necessitamos da graça de Deus. E o alerta do apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, é para que a gente não viesse se orgulhar. É desta maneira que o autor da revista coloca. Porque os gentios não deveriam se orgulhar, os judeus não precisavam ficar com ciúmes, e Deus retirou ramos incrédulos. Os enxertados também deveriam permanecer em humildade e fé. Quer gentios, quer judeus, deveriam compreender que o orgulho espiritual, sem dúvida alguma, é incompatível com o evangelho. Desta forma, nós,
aprendemos que, como cristão, nós nunca devemos pensar, ah, sou melhor do que os outros. Eu mereço estar aqui, nesta posição, neste local. Minha tradição é superior. Gente, todos nós fomos salvos exclusivamente pela graça. Mas quando a gente adentra para o versículo 25 que o autor da revista colocou aqui na página que está sendo projetada, note que do versículo 25 até o 29 vai mostrar que um mistério foi revelado. O mistério que o Paulo fala é o endurecimento de Israel, que era parcial e temporário. Deus ainda possui um propósito para Israel. Independente das diferentes interpretações escatológicas desse texto, o ponto principal é: Deus permanece fiel às suas promessas. Os seus dons e a sua vocação são irrevogáveis. Ou seja, todo judeu, hoje em dia, que confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo, isto é, o ungido ou ainda o Messias, arrependendo dos seus pecados e depositar sua fé na pessoa de Cristo Jesus, vai ser salvo. Agora, se rejeitar, assim como qualquer gentio, vai estar no estado de condenação. Não tem meio termo. Ou a gente é salvo por Jesus Cristo, ou a gente vai permanecer no estado de condenação. Mas o que a gente precisa aplicar na nossa mente, também guardar no nosso coração, que o mesmo Deus que cumpre as suas promessas a Israel, cumpre também as suas promessas à igreja. E a nossa esperança, meus irmãos, não está na nossa fidelidade. Por mais fiel que você seja a Deus, não está depositada na sua fidelidade ou na fidelidade doutrinária de uma igreja local, por exemplo, mas está realmente repousada na pessoa bendita de Deus por meio da sua fidelidade. Ainda com base nesse versículo 32 que é citado na revista, mostra o objetivo final. E qual era o objetivo? Mostrar justamente a misericórdia para todos. Aqui o apóstolo Paulo, ele chega ao ponto mais alto da sua argumentação. Como assim? A gente pode explicar um pouco mais. Note que o apóstolo Paulo, ele está mostrando que judeus e gentios possuem algo em comum. Como assim? Você vai indagar. Eu explico. Ambos pecaram, judeus e gentios. Tanto os gentios quanto os judeus necessitavam da misericórdia de Deus. Tanto os gentios quanto os judeus precisavam ser salvos pela graça. Ou seja, ninguém pode reivindicar privilégios espirituais diante de Deus, nem judeus, nem gentios. Porque a cruz de Cristo vai nivelar toda a humanidade. E é bom que se diga que Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, mostra que o mundo era dividido em dois: judeus e gentios. Havia uma barreira e até mesmo uma inimizade entre esses dois. Porém, com Cristo Jesus e em Cristo, a barreira foi demolida. Não há mais obstáculo. Pelo contrário, todos nós somos um em Cristo Jesus. E nós aprendemos, biblicamente falando, que hoje Deus não tem dois povos. Deus só tem um povo, que é a Igreja de Cristo. É o novo Israel de Deus. E essa igreja de Cristo é composta de pessoas de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as épocas e lugares. É isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. E é tão bom, meus irmãos, salientar que, pelo fato da cruz nivelar toda a humanidade, diante dela, o religioso precisa da graça de Deus. Aquele que é irreligioso ou que não tem religião alguma precisa da graça de Deus. O judeu precisa da graça divina. O gentio precisa da graça que vem dos altos céus. E qual é a grande lição que a gente tem neste capítulo de número 11? É que a história da salvação não é a história do mérito humano, mas da misericórdia divina. Aqui
bem como em todo o Novo Testamento, não fala sobre a meritocracia. Ao contrário, o tempo inteiro as páginas do Novo Testamento estão permeadas pela graça de Deus. Aliás, é bom que se diga que, se tem uma coisa que nós merecemos, é a condenação eterna, porque nós somos miseráveis pecadores. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e nos salvou perfeitamente e completamente e garantiu-nos a vida eterna nele. Desta maneira, a gente pode fazer coro com os versículos 33 até o 36, que é uma doxologia final. Era algo cantado pelas igrejas da época. Quando a gente lê, inclusive na parte final, termina, porque todas as coisas são dele e por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Mas antes de dizer o próximo tópico, que é o assunto do vídeo, a gente precisa tecer um breve comentário sobre essa doxologia. Vamos lá. Paulo vai explicar os caminhos profundos de Deus, caminhos que nós desconhecíamos, mas que estava na mente divina, e Paulo não termina discutindo, ele não parte para o debate, ele termina adorando de joelhos. E ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo está reconhecendo que há aspectos dos planos divinos que ultrapassam a compreensão humana. É porque, meus irmãos, a verdadeira teologia conduz à adoração. Se você é um seminarista, está numa instituição teológica e os seus joelhos não se dobram diante do eterno, alguma coisa está fora do lugar. Você precisa ajustar as coisas e modificar a sua mente e o seu coração. Porque, como eu disse, a verdadeira teologia vai conduzir à adoração e que tem uma implicação. Qual é? O serviço. Toda pessoa que adora vai automaticamente servir ao Senhor. E como é que nós servimos ao Senhor se nós não o vemos? Ora, servindo as pessoas. Desta forma, estaremos servindo, sem dúvida, a Deus. Mas nós temos, então, o próximo tópico, embora a gente poderia falar um pouco mais sobre essa doxologia, mas a gente precisa avançar, porque precisamos falar sobre a igreja como corpo de Cristo. Detalhe, nós somos membros do corpo, nós não somos o corpo plenamente, mas sim membros do corpo de Cristo. E quando o autor da revista ele fala sobre o capítulo 12, agora ele já está começando no versículo 1 em diante, vai marcar uma grande transição da carta de Paulo aos Romanos. Após 11 capítulos explicando a doutrina da salvação, Paulo passa a mostrar como deve ser vivida no dia a dia da igreja. É uma questão prática agora. Ele falou de teologia, nos deu informações preciosas da parte de Deus, e agora é o momento da aprendizagem. Em outras palavras, a gente aprende que a teologia correta deve produzir uma vida transformada. Não é apenas uma vida cheia de informação, mas com transformação. Mas é uma coisa curiosa é que para haver transformação, precisa de obter, antes de tudo, a informação bíblica correta à luz, por sua vez, da palavra de Deus. Mas quando começam lá no versículo 1 até o 2, o apóstolo Paulo oferece uma resposta adequada à misericórdia de Deus. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É assim que inicia o capítulo 12. Note que o apóstolo Paulo, ele não ordena baseado em um medo ou uma obrigação, mas é repousado, é baseado na misericórdia de Deus, uma misericórdia que já foi recebida. Então, tudo que ele vai ensinar na sequência, nada mais é do que uma resposta à graça de Deus, uma graça que nos é comum, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. E vai indicar, inclusive,
que lá no Antigo Testamento os sacrifícios eram mortos sobre o altar. Precisava levar aqueles animais perfeitos e estes eram sacrificados. Mas acontece que agora o apóstolo Paulo ensina que o crente deve apresentar a sua vida como oferta a Deus. Mas você não precisa morrer. Pelo contrário, Cristo já morreu por você. É um sacrifício substitutivo. Cristo morreu em nosso lugar. Mas ainda assim, a gente tem que colocar a nossa vida como um todo diante de Deus, ofertando-a. Isso vai envolver os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, o serviço cristão, que eu acabei de falar agora há pouco, porque não se trata apenas de ir à igreja uma vez por semana, um culto semanal apenas, e de repente numa quarta ou quinta-feira, é colocar uma vida inteira diante de Deus. É desta forma que nós não vamos nos conformar com este século, porque o mundo, meus irmãos, tenta moldar. Moldar o quê? Moldar os valores. Os valores do mundo são outros. Os expedientes são totalmente diferentes. As prioridades do mundo são bem diferentes das nossas. Os comportamentos do mundo também são outros. Sem falar o conceito de sucesso do mundo é uma coisa, mas ser bem-sucedido, entre aspas, no cristianismo é você realmente acatar o senhorio de Cristo e servi-lo. Desta forma estará demonstrando o serviço real mediante o serviço prestado às pessoas. O que nós, como crentes, precisamos fazer, sem dúvida alguma, é manter a nossa mente renovada. O cristão deve permitir que Deus venha transformar a sua mente, venha mudar a sua mente, venha moldar a sua mente, de modo que a transformação exterior começa pela renovação interior. Uma igreja que é dividida entre judeus e gentios, naquela época, precisava o quê? Aprender que a verdadeira mudança não viria das tradições culturais, mas da ação transformadora de Deus. Não é à toa que no versículo de número 3 nós vamos observar que o texto vai chamar a atenção para um detalhe frequentemente esquecido, que é justamente a humildade, o fundamento da unidade. Paulo não está falando de crescimento individual, ele está tratando da convivência da igreja. Por isso que ele vai dizer: não pense de si mesmo além do que convém. Judeus e gentios precisavam abandonar qualquer sentimento de superioridade. Ninguém era melhor do que o outro. E a grande questão é que estava relacionado aos judeus é que eles poderiam pensar: somos o povo da aliança, recebemos a lei de Deus, somos espiritualmente superiores aos gentios. E a outra questão do lado dos gentios poderia pensar: ah, Deus nos escolheu agora. Israel falhou, nós somos melhores. Esta é a verdade. Mas Paulo combate tantos os extremos, os quais apresentei aqui. Porque a igreja só funciona quando existe humildade. É isto que nós aprendemos. Aliás, vez ou outra eu escuto alguém dizendo assim: eu sou muito humilde. E eu aprendi lá atrás que humildade não se fala, humildade se vive. Tem gente que fala que é humilde, mas deixou de ser humilde no exato momento em que pronunciou tais palavras. Mas a gente pode prosseguir com o texto bíblico por causa de quê? Pode abrir na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 4 e 5. Paulo vai usar uma das mais belas figuras do Novo Testamento. A igreja é comparada a um corpo. E assim como o corpo possui olhos, ouvidos, mãos, pés, a igreja possui diversos membros com diferentes funções.
Nenhum membro é inútil. Todos nós, como membros do corpo de Cristo, somos importantes, mas também nenhum membro é autossuficiente. Nós não devemos agir de forma individual. Pelo contrário, nós temos que aprender duas verdades importantes, com base no texto bíblico: a unidade. Todos nós somos um, porque todos nós pertencemos ao mesmo corpo. Mas, além da unidade, a outra verdade fundamental é a diversidade. Nem todos exercem a mesma função. Nós não somos iguais. Embora olho, ouvido, mão, pé sejam importantes, mas são diferentes, cada um com a sua função, mas fazem parte do mesmo corpo. Da mesma forma, a unidade não exige uniformidade. Na verdade, Deus aprecia a diversidade dos dons e ministérios, dos serviços. Não é à toa que no versículo 6 até o versículo 8 começa a falar dos dons espirituais. Os dons espirituais existem para servir. E Paulo apresenta alguns dos dons: profecia, ministério, que é serviço, ensino, exortação, contribuição ou dom da liberalidade. Todo mundo precisa ser dizimista, ofertante. Todavia, existem algumas pessoas que são dotadas de um dom da liberalidade e ele faz com alegria, não por obrigação, não por constrangimento, não por uma pressão interna ou externa, mas porque ele se alegra, porque ele tem esse dom. Mas também existe o dom de presidir ou da liderança. Tem o dom de misericórdia, sim, dom de misericórdia. Existem dons que as pessoas não falam hoje em dia, porque algumas igrejas tentam dar ênfase a alguns supostos dons do Espírito, mas nós não estamos falando de alguns poucos dons que colocam as pessoas em evidência. Nós estamos falando aqui da diversidade de dons. E aqui tem uma lista que não é completa. Existem outras listas de dons espirituais, mas o destaque não está no dom em si. O destaque está no uso do dom para edificação do corpo. Se você recebe um dom e não edifica a igreja, alguma coisa está errada, está fora do lugar. Precisa ser regulamentado, precisa ser colocado, é, vou dizer assim, à prova, filtrar a luz das escrituras e corrigir tal comportamento. Porque um princípio que é sumamente importante é que os dons não são símbolos de status espiritual. Ah, eu sou dotado de um dom espiritual, eu, portanto, sou mais importante do que outrem. Nada disto. Mas também a pessoa ter um dom espiritual não significa necessariamente que ela tem uma fidelidade doutrinária, bíblico-teológica. Mas os dons são ferramentas para servir. Você recebe um dom espiritual não para se gabar, não para se promover, não para, enfim, estar num pedestal, mas para servir. E quem ensina, por exemplo, deve servir. Quem lidera deve servir. Quem contribui está servindo. Quem demonstra misericórdia serve. Percebeu que o foco não é o reconhecimento pessoal, mas a edificação da igreja, porque você serve as pessoas da igreja. Você serve no contexto eclesiástico e até mesmo fora dela, você está servindo. E uma aplicação muito boa, já que Paulo fala sobre essa questão prática, é que o texto da revista que o autor colocou, ele faz uma informação, traz, né, uma informação extremamente valiosa. Muitas vezes admiramos apenas quem está no púlpito. E falo isto como um pregador do evangelho, como um pastor batista. Vez ou outra estou lá no púlpito. Quando não, na escola bíblica dominical, na sala de aula de um seminário. Mas o apóstolo Paulo ensina que todos os membros são importantes. Isso inclui o professor da IPD, o diácono, o músico, quem limpa o templo, quem prepara os materiais, quem fica lá trabalhando lá nos bastidores, o pessoal da mídia, da projeção, quem visita os enfermos, quem ora silenciosamente. Muitos ministérios, meus irmãos, são invisíveis aos homens, mas preciosos aos olhos de Deus.
A gente sabe perfeitamente que uma igreja pode sobreviver sem holofote, mas não sobrevive sem servos. Uma ligação que a gente faz com a realidade da igreja de Roma é que, após mostrar o capítulo 11, nós vamos ser informados que somos igualmente dependentes da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo está ensinando que eles devem viver como um único corpo. É isto. Porque a identidade principal não é mais judeu, gentios, grego e romano. A identidade principal agora é membros do corpo de Cristo. Tenho oferecido a minha vida como sacrifício vivo a Deus? Estou permitindo que Deus transforme minha mente e o meu coração? Tenho me considerado superior aos outros irmãos? Ou ainda estou usando os dons para servir ou para buscar reconhecimento? Meus irmãos, nós precisamos pensar seriamente antes de partirmos para um outro tópico. Mas que Deus possa iluminar sua mente, que você possa fazer uma sondagem, pedir ao Senhor para sondar o seu coração, a sua mente. Se houver alguma coisa fora do lugar, que Ele possa tratar, cuidar, mudar, transformar. Agora sim, vamos para o próximo tópico, que fala sobre uma igreja guiada pelo amor. Quando a gente se reporta a esta temática, agora dentro desse tópico, vamos observar que o apóstolo Paulo, ele está justamente falando sobre um amor sem hipocrisia, de acordo com o versículo 9. Já aparece o versículo 9 nessa página, página 63. Mas o apóstolo Paulo, depois de ensinar sobre a transformação da mente, sobre a igreja como corpo, agora ele apresenta aquilo que deve governar todos os nossos relacionamentos. Não se trata aqui, naturalmente, de uma sensação, de uma emoção ou de um sentimento superficial, mas de uma atitude prática que demonstra a transformação profunda pelo Evangelho, porque é realizada por ele. E Paulo está mostrando como os judeus, como os gentios estão separados por preconceitos e rivalidades. E eles poderiam viver como uma só família, uma família em Cristo, porque somos um em Cristo. E de que maneira? O versículo 9 vai dizer: o amor seja sem hipocrisia, isto é, o amor seja não fingido. A palavra aqui utilizada como hipocrisia, em algumas versões, era usado para os atores que representavam usando máscaras. O que Paulo está ensinando é que o cristão não pode ser apenas aparência, ser casca. Não basta falar bem, não basta parecer cordial, demonstrar publicamente simpatia, porque o verdadeiro amor vai nascer do coração transformado. A igreja não precisa de relacionamentos artificiais, algo produzido pelos homens. A igreja precisa de irmãos que amem sinceramente e completamente. Mas no versículo 9 prossegue dizendo que o amor rejeita o mal. Diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Nós aprendemos que o verdadeiro amor não aprova o pecado, não incentiva a desobediência, não relativiza a verdade, porque amar alguém não significa concordar com tudo que a pessoa faz. Jesus amava os pecadores, mas os chamava ao arrependimento. É o que a gente tem que aprender com Cristo, o mestre dos mestres. No versículo 10, vai mencionar aqui o altruísmo, que é o amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. A igreja é uma família espiritual. O amor fraternal vai envolver algumas coisas: o interesse genuíno, verdadeiro, o cuidado, o apoio, que vai ser inclusive na oração, o respeito. E não somos apenas frequentadores do mesmo culto, nós somos membros da mesma família da fé. É por isso que no versículo 10 e 16 fala sobre a humildade. Preferir em honra uns aos outros. É isto que Paulo está nos ensinando. E também vai dizer: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Por causa de quê? A humildade era essencial para a igreja de Roma. Tanto judeus quanto gentios precisavam abandonar qualquer ressentimento e até mesmo todo preconceito que porventura estivesse na mente e no coração de alguns e abandonar qualquer sentimento de superioridade. Porque
Sem dúvida alguma, a igreja vai florescer quando cada pessoa está mais preocupada em honrar os outros do que em ser honrada. Mas temos ainda o versículo 11 que fala sobre o serviço, é um serviço de diligência. No zelo, não sejais remissos, diz uma versão. Ou seja, o cristão deve servir a Deus com dedicação, não de maneira relaxada. Paulo vai condenar o que a gente podemos chamar de preguiça espiritual. O cristão deve ser alegre, constante, entusiástico e, sobretudo, fiel. Porque a obra de Deus não tem que ser feita de qualquer maneira, mas Deus merece o nosso melhor. No versículo 12, menciona aqui a perseverança. Essa perseverança, ela mostra também, vou dizer assim, uma paciência praticamente na, nas tribulações. Por quê? Nós sabemos, meus irmãos, que a nossa esperança está em Cristo e em suas promessas. E isso faz com que a gente venha se agarrar às promessas de Deus e venha continuar perseverante, porque as dificuldades não vão anular o cuidado de Deus. E a perseverança aqui, sem dúvida, também vai ser na oração, porque a perseverança na oração vai sustentar o crente durante as lutas. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. No versículo 13 fala sobre essa abnegação que mostra uma certa generosidade, compartilhar, compartilhar as necessidades dos santos. A igreja chamada primitiva era marcada pelo cuidado mútuo. O amor cristão vai também se manifestar de forma concreta. O amor pode ser na forma de uma visita, na forma de uma refeição, de uma cesta básica, de uma oferta, uma palavra de encorajamento, um ato de serviço, através de uma oração. Quão bom é saber que alguém está orando pela nossa vida, não apenas de forma esporádica, mas de modo contínuo. Versículo 12 e 13, nós temos aqui a questão também relacionada à hospitalidade, mas quando a gente pensa em hospitalidade, era muito importante na época antiga, porque no mundo antigo a hospitalidade se fazia necessária, imperiosa, era algo urgente, ainda mais as pessoas que sempre viajavam para lá e para cá. E Paulo vai ensinar justamente que os cristãos devem abrir espaço em suas vidas para acolher outras pessoas. A hospitalidade não é apenas abrir a casa, é abrir o coração. Você não precisa necessariamente abrir a sua casa para todas as pessoas, mas abrir o seu coração, acolher cada uma delas, ouvir com atenção, orar por elas. Temos ainda versículo 14, 19 e 20. Nós poderíamos mandar também o 21, porque fala amar até os inimigos, fala sobre a longanimidade, entre outras coisas, porque nós vamos encontrar nesses versículos uma das partes mais difíceis do capítulo. Abençoar os perseguidores, abençoai os que vos perseguem, porque isso vai refletir diretamente o ensino de Jesus. A gente não tem que retribuir o mal, porque o cristão não vive movido por vingança. A gente tem que vencer o mal com o bem. É dessa maneira que ele vai concluir lá no versículo 21, que não está aqui, mas o versículo 21, aliás, não está aqui, mas eu deixo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, porque é uma das maiores demonstrações da ação de Cristo na vida do crente. Mas nós temos, sem dúvida alguma, um retrato da igreja ideal, que é reunir todas estas características, e Paulo vai apresentar uma igreja marcada pelo amor sincero, pela santidade, pela humildade, pelo serviço, pela generosidade, pelo perdão, pela paz, pela misericórdia. Enfim, não é uma igreja perfeita, é uma igreja transformada pela graça. E nós temos, sem dúvida alguma, aqui, além da conclusão, algumas palavras finais. Vou deixar a conclusão aqui para que você possa fazer a leitura. Vou baixar aqui aos poucos, movimentar aqui o mouse, para que você possa ler, caso não tenha, nesse momento, em mãos a revista. Mas eu preciso fazer algumas perguntas. Por quê? A gente precisa refletir, assimilar a palavra de Deus.
Será que o meu amor pelos irmãos é sincero ou é apenas formal? Tenho procurado honrar os outros acima de mim mesmo? Ou tenho buscado ser reconhecido em detrimento de outrem? Como tenho servido ao Senhor? Eu tenho servido ao Senhor com integridade, inteireza de coração? Ou é só fachada? Só para aparecer? Eu sou generoso com aquela pessoa que passa necessidade? Ou eu acho que é tarefa da beneficência, ou da igreja, ou do serviço social, enfim, da prefeitura, através da secretaria, ajudar o necessitado? Como eu reajo quando sou ofendido? E a pergunta que não quer calar: eu estou vencendo o mal com o bem? Ou eu estou com um espírito vingativo? Eu quero que o chamado, entre aspas, adversário, o inimigo, seja destruído, aniquilado. Eu falo isto porque no final desta missão, com a aproximação de mais um ano eleitoral, começa já a ventilar muita questão ardilosa e venenosa que não tem nada a ver com a essência cristã. Tem gente falando um monte de coisas que, por mais livres que sejam, deveriam agir com responsabilidade. Mas a pergunta é se nós estamos realmente lidando de uma forma correta, justa, piedosa, cristã e fazendo uso, inclusive, das nossas redes sociais. Não apenas para influenciar pessoas, mas para que as pessoas tenham as suas vidas transformadas pelo poder de Deus e que elas possam ver Cristo na minha vida, na sua vida, enfim, na nossa vida. Porque, meus irmãos, a maior evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo não é a quantidade de dons espirituais, mas a qualidade do amor que demonstra. Se não houver amor operando, permeando as nossas relações na nossa vida, na vida eclesiástica, nesse âmbito, não vai ter nenhuma serventia, nenhum valor, nenhuma importância. Vai ser tão somente um barulho, mas não vai ter conteúdo, não vai ter essa essência cristã. Mas nós aprendemos, sem dúvida alguma, em Romanos 11, que mostrou que os judeus e gentios são igualmente alcançados pela misericórdia de Deus. Já no capítulo 12, mostra que essa misericórdia deve transformar os nossos relacionamentos. Porque, sem dúvida alguma, quem recebeu a graça de Deus aprende a viver em humildade, em serviço com seus dons espirituais e amar até mesmo aqueles que considera difíceis de amar. É difícil amar quem lhe ofende? Sim, mas não é questão de emoção, de sentimento, é questão de decisão. Você precisa decidir amar. E você pode decidir amar dando um primeiro passo, orando por ela. E Papai do Céu vai conduzindo todas as coisas e você vai então assimilar perfeitamente o Evangelho de Deus. Vou projetar a questão relacionada ao aprendizado, não vou tecer nenhum tipo de comentário, mas só para que você tenha uma noção. Vou até mesmo diminuir para quem depois queira ao visualizar de uma forma completa. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que nós vamos ter um vídeo específico sobre os capítulos 11 e 12. Não será necessariamente versículo por versículo, mas será realmente algo fundamentado nas Escrituras Sagradas. Se você é professor, aluno da EBD, esteja conosco no próximo vídeo, porque certamente Deus há de continuar falando aos nossos corações mediante a sua palavra bendita.